14 anos. 14 anos de CBLOL. De títulos. De vices. De torcida que fazia a arena tremer. Tinha um documentário chamado Pain and Glory que continuaria marcando a vida da torcida. As imagens da torcida da PEN recebendo o time, aquilo é um cartão postal do Brasil pro mundo. Meses depois, essa mesma torcida seria dispensada dentro de uma reunião. Como uma organização que construiu tanto chega a esse ponto? O CBLOL nasceu em 2012 e a PEN Game já estava lá. Isso por si só já diz muito. Num cenário que ao longo dos anos viu dezenas de organizações aparecerem e desaparecerem, algumas em um único split, outras depois de meses tentando se sustentar. A PEN ficou. Não apenas ficou, se tornou referência. O tipo de time que novos torcedores aprendiam a reconhecer antes mesmo de aprender o nome de outras organizações. Cara maravilhoso, a gente está muito feliz de estar aqui, é uma alegria total. A palavra tradicional no esporte brasileiro carrega um peso específico. Não é só sobre tempo de existência, é sobre narrativa, sobre momentos que ficam na memória, os nomes que se tornam lendas. Em nenhum momento marcou mais o imaginário da PEN do que a campanha do título de 2015. A famosa line de Mylon, Sertúlio, Kami, BRTT e Jilji. Isso aqui não é um time. Essa porra é uma família. É? Mesmo que você não seja fã da PEN, você já ouviu isso. E depois do maior momento, veio o maior tom. A Red Corinthians despacha a PEN Game pro desafiante! Red Corinthians vence 2-0 a série e como resultado, a PEN Gaming é automaticamente rebaixada do CBLOL e irá jogar o circuito desafiante. Para um time considerado pilar do cenário, a queda foi traumática. O bordão "confia na Cal" ficou colado naquele período, associado exatamente com o que havia de mais problemático: a falta de adaptabilidade, excesso de confiança, um time que na teoria deveria ser competitivo, mas na prática não entregava. A queda doeu, mas foi o choque de realidade que talvez fosse necessário. No final de 2018, chega Thomas Ramense como CEO. A proposta era clara: tratar a PEN como uma empresa de verdade, profissionalizar a gestão, construir processos, pensar além de um split. Em 2019, a PEN volta ao Tier 1. E com ela vieram Ki, Sang-hwan e Jero, importes coreanos com currículos expressivos. O hype era real. Em teoria, jogadores com bagagem internacional elevariam o nível do elenco e dariam o salto de qualidade que o projeto precisava. Na prática, Ki e Sang-hwan ficaram muito abaixo do esperado. O hype desapareceu rápido. Mas a PEN soube reconhecer o que funcionou, e Jero ficou. E ali começou uma relação que se tornaria central para o projeto nos anos seguintes. Nos anos que se seguiram, a PEN construiu elencos competitivos. Chegou a conquistar 2 títulos, mas também se tornou especialista em chegar até o topo e não levantar o troféu. Uma parte considerável dessas frustrações veio nos confrontos contra a Loud. E havia um detalhe que tornava esses embates ainda mais pesados. Tim e Robô, 2 dos melhores solo laners do Brasil, haviam saído da PEN para jogar pela Loud. A saída não foi tranquila. Haviam rumores de oportunidades perdidas. Quando Tim e Robô começaram a vencer pela Loud em cima da PEN, a ironia era difícil de ignorar. E a torcida não ignorava. E quando a gente chegou, teve aquela festa que sempre tem, aquela recepção. O diagnóstico vinha de todos os lados: comentaristas, analistas, ex-jogadores e torcedores. A PEN era previsível no mapa. Independentemente da qualidade individual do elenco, havia um padrão de jogo quase como uma receita de bolo e que os tornava cristalino demais para qualquer adversário bem preparado. E os playoffs, onde a preparação importa mais, isso se tornava fatal. No meio de tudo isso, uma constante: Jero.
O coach coreano havia se naturalizado parte da narrativa da PEN de uma forma que poucos conseguem. Com o aval explícito de Thomas, era tratado como peça inegociável. A filosofia era coerente: construir com continuidade, não recomeçar do zero a cada ciclo. Jero conhecia a estrutura, conhecia os players, conhecia o cenário. Era uma aposta na profundidade ao invés de novidades. A torcida, no entanto, sempre foi dividida. Para muitos, Jero era símbolo da estagnação e para outros, a âncora que mantinha o time funcional mesmo quando tudo ao redor mudava. E ao lado dele, uma parceria que durou anos, Carioca, presente desde maio de 2020. Enquanto os resultados oscilavam dentro do Rift, uma coisa não oscilava: a qualidade da operação fora dele. Presença digital consistente e inteligente. Parcerias relevantes, ativações físicas que criavam memórias. Uma identidade visual coesa. A organização sabia se vender, sabia criar contexto ao redor do produto. E isso atraía patrocinadores e mantinha a relevância mesmo quando os resultados não vinham. E a torcida correspondia. A PEN construiu uma das bases mais apaixonadas do cenário. Torcidas organizadas com batucada, fumaça rubro-negra e recepções que transformavam a entrada do time em evento. Ninguém torce como a gente. Não era só um bordão. Era real. Ensurdecedor. Visível. Essa era a PEN que funcionava. Uma organização que havia entendido que esportes no Brasil é tanto sobre comunidade quanto competição. Com a era das franquias no CBLOL, veio a obrigação de manter times Academy. A PEN não apenas cumpriu o requisito, fez disso parte de sua identidade. O apelido Trator PEN Game não surgiu à toa. Em 2024, um título, um vice disputadíssimo contra a Vivo Cade Stars e um título internacional inédito, o America Challengers 2024. Nomes promissores apareciam regularmente pelo Academy: Prodelta, Yups, Julieira, Giggs, Tatu, Marvin e Cox. A promessa implícita era de que a próxima geração da PEN estava sendo forjada ali, e que quando chegasse a hora, a continuidade seria consequência. O problema é que essa promessa raramente se converteu em realidade dentro da própria PEN. Jogadores eram emprestados, vendidos ou simplesmente saíam quando percebiam que o espaço não viria. Com o fim das franquias, o projeto Academy foi descontinuado completamente. O único que chegou ao time principal foi Prodelta, e mesmo ele ficou um split inteiro no banco antes de estrear. Tatu, um dos nomes mais sobressalentes que passaram pelo Academy da PEN, encontrou seu espaço em outro lugar. Foi campeão pela Fúria e teve uma ótima campanha no MSI de 2025. Ganhou também o America's Cup em 2026. Invicto. Eu quero entender por que esses caras têm 3 vagas e eu tenho uma. Eu quero entender só isso. Só quero entender isso. É isso mesmo, babies. Isso! Isso é CBLOL! Com o retorno do formato CBLOL e o começo de uma nova era, a PEN chegou ao ano de 2026 com o que parecia ser sua formação mais sólida em anos. O plano era elegante na sua lógica. Jero saía do dia a dia técnico e assumia como General Manager, um passo natural para quem havia acumulado tanto capital dentro da organização. Sarkis entrava como Head Coach. O elenco era construído em torno de um princípio simples: jogadores que já se conhecem reduzem a necessidade de adaptação. Weiser, alvo crescente de críticas nos playoffs, dava lugar para robô. No meio, ao invés de um import hook, chegava Tinons, familiaridade ao invés de aposta. Tinha o robô que haviam saído em circunstâncias tensas. Voltavam. A narrativa de reconciliação era poderosa, e eles traziam consigo algo que a PEN sempre precisou: a visão de quem estava do lado de fora enxergou os problemas e tirou vantagem disso. Nem tudo é sobre ganhar. Aqui, o segundo lugar também tem seu valor.
Fora do Rift, torcedores foram convocados para sessões de fotos com o elenco. A comunidade era a parte ativa do posicionamento de marca. Essencial, visível, celebrada. Tudo parecia se encaixar. Era uma questão de tempo. Com menos de uma semana para o início do campeonato, vieram os vazamentos. Titã, um dos pilares do elenco não só dentro de jogo, mas com personalidade e presença, estava no centro de uma polêmica grave. Acusações que logo resultariam em uma denúncia por crimes. O impacto foi imediato. Titã foi afastado. De uma hora para outra, a PEN não perdeu só um jogador, mas uma das principais referências do projeto. A formação montada com tanto cuidado precisava se reorganizar, com o campeonato começando em menos de 2 semanas. Marvin, que acabava de voltar ao Academy da PEN, foi convocado para cobrir a ausência da Copa CBLOL. O time que havia sido desenhado com tanto cuidado, agora precisava de improviso. A cada semana, parecia que o entendimento diminuía ao invés de crescer. O encaixe não aconteceu, e a desclassificação na Copa foi o resultado. 4 eventos. Juntos ou estopim. A PEN lançou uma ação de Dia das Mulheres com as herdeiras da tradição, uma de suas torcidas organizadas. Uma camiseta com a logo das duas instituições. Sabrinoca, Babs e Caju no material publicitário. Exatamente o tipo de ativação que a PEN havia se especializado em fazer bem. Em paralelo, bastidores indicavam que a diretoria sondava uma possível volta de Titã. Segundo relatos, o jogador havia chegado a treinar com a equipe mesmo afastado, com um processo judicial em andamento. Numa das reuniões com torcedores, aquelas reuniões que eram símbolo de cuidado da PEN com sua comunidade, a diretoria mencionou frases problemáticas em apoio ao jogador. Segundo o relato de quem estava presente, as entrelinhas sugeriam que questões culturais poderiam ser o motivo dos acontecimentos. Quando os torcedores se posicionaram enfaticamente contra, a resposta foi: os torcedores estão ali porque querem. Ninguém é obrigado a ficar ou a torcer. A reação de quem estava presente foi de insatisfação clara. Uma reportagem no SBT em TV aberta trouxe o caso para uma audiência muito além do cenário de LoL. As denúncias estavam sendo levadas à esfera judicial. Horário nobre. Nacional. O que era polêmica da bolha virou notícia. Com o vazamento do que havia acontecido nas reuniões, com a confirmação da sondagem de retorno de Titã, com as informações conflitantes e com a crescente pressão da torcida, a PEN tomou uma série de decisões. Encerrou o vínculo com Titã. Encerrou a ação do Dia das Mulheres com as herdeiras. Os conteúdos foram apagados. E Thomas Ramense renunciou ao cargo de CEO. O anúncio trazia explicitamente: a torcida da PEN sempre será o nosso maior triunfo e devemos honrá-la. As mudanças dentro do Rift foram anunciadas em seguida. Jero voltaria como head coach. Kini substituiria Tim no meio. Sam Kazé assumiria como jungler. Uma coaching staff mais robusta. Fora do Rift? Silêncio. A estratégia implícita era clara. Tudo aquilo havia sido responsabilidade de uma única pessoa. E essa pessoa não estava mais lá. Logo, o problema também não existia. Tudo resolvido. Mas a torcida não aceitou. A mudança foi imediata e visível para qualquer um que acompanhasse de perto. A recepção que antes definia a chegada da PEN à arena, tambores, fumaça rubro-negra, sinais de luz e a energia coletiva de uma torcida que escolhia estar ali e doava energia de verdade, não estava mais lá. As torcidas organizadas que por anos haviam sido símbolo do engajamento da PEN processavam cada uma à sua maneira o que havia acontecido ali.
e anunciavam o desligamento de relações com a organização. A PEN havia construído algo raro no esporte brasileiro, uma comunidade que se sentia parte do projeto. Quando a organização demonstrou que essa relação tinha limites bem definidos, que a voz da comunidade encontraria resistência quando incomodasse, algo se quebrou. Se ao menos o time correspondesse dentro de jogo. Não correspondeu. O elenco montado com tanto cuidado, com a promessa de que jogadores que se conhecem encaixam mais rápido, simplesmente não se consolidou. A campanha que se seguiu foi uma das piores já vistas de um time da PEN no CBLOL. Em números, quase fazendo frente à campanha da T-Show, o único time da história a perder absolutamente todas as partidas que disputou na liga. A combinação era cruel. Fora do Rift, uma comunidade insatisfeita e se reorganizando para expressar isso. Dentro do Rift, um time que não entrega, não há lado a se refugiar. Após o fim precoce do Split 1, mais revelações. Num vídeo de PEN Responde com a coaching staff, os problemas foram pela primeira vez nomeados com alguma clareza. O Split 1 havia sido marcado por conflitos de convivência dentro do elenco, não apenas dificuldades técnicas ou de entendimento de jogo, problemas de relacionamento que minaram o ambiente antes mesmo de uma partida começar. A revelação mais pesada, deixada implícita, mas amplamente entendida. Um dos jogadores, antes do início do Split 1, teria afirmado que não havia como ganhar com o elenco montado. Esse posicionamento interno foi um estupim para a saída de Tim e a chegada de Kini. Trigger, que já havia chegado como reforço em meio ao caos da Copa CBLOL, esteve no centro dessas tensões. Sua saída já foi anunciada para o Split 2. Robô, que havia permanecido como um dos pilares mesmo com tudo que aconteceu, também não estará disponível da mesma forma no início. A própria coaching staff requisitou sua ida para o banco. E Robô anunciou uma pausa em sua carreira. O custo humano desse período foi alto. Há uma dimensão dessa história que raramente é discutida com a atenção que merece. As pessoas que trabalham dentro da PEN e estão no meio desse furacão também sentem. Que todos os dias carregam sobre os ombros o peso de uma crise que não criaram. Profissionais de comunicação que construíram uma das presenças digitais mais consistentes do esporte brasileiro. Equipes que desenvolveram parcerias e ativações que viraram referência. Colaboradores de outras modalidades, Kings League e Counter-Strike, que entregam resultados enquanto a sombra do LoL paira sobre tudo. Pessoas que acordam todos os dias para fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Com um elefante branco no meio da sala que ninguém está autorizado a nomear. Esses profissionais não escolheram 2026. Não participaram das reuniões que geraram as polêmicas. Não tomaram as decisões que dividiram a torcida. Mas são os primeiros a sentir o impacto da torcida insatisfeita, de parceiros desconfortáveis, de um ambiente que mudou. E a gestão que está no centro da crise do LoL é a mesma que responde por todo esse ecossistema. O problema não está compartimentalizado. Ele transborda. A PEN Gaming chega ao meio de 2026 num ponto que poucas organizações gostariam de estar. Com um dilema sem resposta fácil. De um lado, admitir os erros. Não só a saída de Thomas, que foi tratada como encerramento do assunto, mas as decisões que levaram até ali. A sondagem de retorno de Titã. A forma como torcedores e organizadas foram tratados. As tentativas de aparelhamento. O que foi dito em reuniões. As contradições constantes. Admitir exige humildade. E mais do que isso, exige mudanças reais que convençam uma torcida que já não está mais disposta a acreditar apenas em palavras. Do outro lado, continuar. Ignorar. Dobrar a aposta. A aposta de que talvez os resultados dentro do Rift cheguem, e com eles, a memória curta do esporte faça o seu trabalho. O problema é que a PEN, talvez mais do que qualquer outro time do cenário, construiu sua identidade em cima de algo que vai além do resultado. A relação com a torcida. A sensação de comunidade. O pertencimento. Esses elementos eram o diferencial. E eles não se reconstroem apenas com um bom split ou um uniforme novo.
Existe algo de trágico na situação da PEN, justamente porque, olhando para trás, é possível ver que tanto foi construído com cuidado. A garra das conquistas monumentais, a queda perante o abismo, o retorno ao Tier 1, a profissionalização, o trabalho de marca, a relação cultivada com torcedores e patrocinadores. Os momentos de título e de vices que, a seu modo, faziam parte de uma narrativa de um time que tentava, se reinventava e não desistia. Esse legado existe. E é pesado. Como diz a música tema do Mundial de 2025, Heavy is the Crown. A Pen Game tem uma história que vale ser contada. O que ainda não está claro é como o próximo capítulo vai começar. E quem vai escolher como ele é escrito. A torcida mais apaixonada que um time pode ter é também a que mais vai existir quando decepcionada. Isso nunca foi um problema para a Pen Game. Até o momento em que passou a ser.